Vamos falar de literatura. Semana passada, no vídeo anterior, falei sobre o José Saramago e hoje vamos continuar sobre o José Saramago, esse autor português que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pela obra O Evangelho segundo Jesus Cristo. Tracei inclusive alguns pontos interessantes sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre outra obra do Saramago. Observe que o Evangelho segundo Jesus Cristo já traz uma leitura humanística, extremamente humana, sobre a vida de Jesus Cristo. O próprio título chama a atenção para você perceber, olha, aqui é o Jesus Cristo humano, contando as suas experiências. No caso, agora vamos falar de outro personagem bíblico, este sim, voltado para o Antigo Testamento, do livro da Gênesis. Trata-se do livro Caim, que é uma obra muito importante também para refletir sobre a atualidade do Saramago, sobre o seu sarcasmo, a sua ironia, no que diz respeito à vida e no que diz respeito a essa relação do homem com o divino. É importante que a leitura sobre uma obra como a de José Saramago, o leitor se desprenda da realidade, se ele tem alguma relação com o cristianismo, com alguma religião, se desprenda e faça a leitura como alguém que chegou a primeira vez, no primeiro momento, na Terra e que não tem nenhum vínculo com nenhuma ideologia, com nenhuma religião. Ele está simplesmente como fosse um personagem olhando pela janela o que é que está passando. Então, o Saramago ele tem essa veia artística muito interessante para nos proporcionar reflexão. E aí eu já chamo a atenção o seguinte, na indicação, na fala do José Saramago sobre esse livro, ele apresentando o livro, ele diz o seguinte, abre aspas, escrevo para desassossegar, não quero leitores conformados, passivos, resignados. É isso que o Saramago faz, ele não está para escrever uma obra simplesmente para você gostar dessa obra. Por exemplo, ele pega uma perspectiva religiosa, uma leitura religiosa, e ele transforma numa perspectiva humanística, como qualquer pessoa poderia fazer a sua interpretação sobre uma determinada obra. Então ele dá um olhar, ele traz um olhar muito diferente do olhar trazido pelas religiões, pelo cristianismo no mundo, mais especificamente no mundo ocidental. Então tem pontos importantes essa história de Caim. Caim, nós já sabemos da história bíblica, a grande parte das pessoas no Ocidente principalmente sabe de que se trata essa obra. O Caim foi expulso, na verdade, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e o Caim também ele vai ser obrigado a vagar pelo mundo, tendo em vista que ele matou o seu irmão por inveja, como diz a Bíblia, mas a leitura que o Saramago nos traz vai nos proporcionar um olhar crítico sobre a narrativa que a Bíblia nos apresenta. Primeiro porque o Caim matou Abel, tendo em vista que ele começou a achar graça dele, a zombar dele, a tripudiar dele, porque a oferta que o Caim tinha feito, uma fogueira tinha feito para Deus, então a fumacinha que subiu, não subiu muito, e a do Abel subiu bastante. Então, nesse caso, Caim ficou em segundo plano, ficou escanteado na história. Diante disso, o Abel começa a rir dele, tripudiar da situação, e o Caim fica com muita raiva, vem uma ira muito grande, e ele mata o seu irmão. A partir de então, o Caim é condenado por Deus
a viver vagando pelos tempos. Não, diferentemente do Adão e Eva, que foram inclusive encontrados em outra cidade, para outro lugar, o Caim, ele vai vagar pelos tempos, e nos tempos ele vai conviver com alguns relatos bíblicos. Então ele vai conviver, por exemplo, com o dilúvio, ele vai presenciar a destruição de Sodoma e Gomorra, então ele vai ver o sofrimento de Jó, o de Ló, no caso de Sodoma e Gomorra. Então tem esses casos, como também o Saramago, ele traz um personagem novo, a Lilith, por exemplo, é um personagem que não está na Bíblia, mas aí faz parte dessa liberdade do escritor em apresentar, em criar um novo personagem diante do personagem bíblico que foi apresentado para contar uma história e daí você ter as interpretações possíveis. Então ele possibilita reflexões sobre a atualidade. Ele possibilita a reflexão sobre a atualidade, por quê? Porque ele vai tratar da natureza humana, do ser humano na sociedade, da questão do egoísmo, da ira, da inveja. Então isso vai trazer, ele vai proporcionar a interpretação, a leitura, uma reflexão sobre a realidade, considerando o ser humano em sua complexidade, no que diz respeito ao bem e ao mal. Então ele vai fazer isso, o Saramago, nessa obra do Caim. Ele começa essa obra, já falei do Caim, mas ele começa com a expulsão do casal dos dois aí, do Adão e Eva, do paraíso, porque eles comeram do fruto proibido. Aí já chama a atenção essa forma como o Saramago escreve, porque ele vai trazer uma leitura humana também, como se você se desprende daquela narrativa religiosa da escritura sagrada, e aí você vai fazer uma leitura como um ser humano qualquer. Adão como um ser humano qualquer, Eva como também um ser humano qualquer, que viviam inocentemente no paraíso, de repente come do fruto proibido, e aí Deus, com a sua ira, expulsa os dois, expulsa o casal do paraíso. Veja só, e aí já traz um elemento aí importante para você pensar. Deus, na sua grande bondade, na sua grandeza, ele não aceita que o casal coma do chamado fruto proibido, essa metáfora do fruto proibido, que até simbolicamente o pessoal diz, foi a maçã. Não, o fruto proibido é uma metáfora, digamos que foi um fruto, mas é como se fosse, por exemplo, o conhecimento, o questionamento das coisas. Então Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. E aí, como é que eles viviam nesse paraíso? Viviam num paraíso inocentemente, na sua pureza, sem se preocupar com nada. De repente, desperta o questionamento, desperta a necessidade de saber das coisas, e aí vai comer um fruto proibido. Aí já chama atenção para a questão da proibição, da questão moral, no que diz respeito aos dogmas religiosos, aquilo que você não pode questionar, porque são dogmas, Então já leva em consideração aquela história que você não o Saramago mesmo já traz já nos proporciona uma reflexão seguinte, que você não precisa ser simplesmente apático, ser simplesmente resignado, você pode questionar as coisas. E é isso que faz, nesse ponto aí de Adão e Eva, e depois com Caim em diversas situações. Então veja só, no sacrifício do filho do Abraão, o Abraão, aquele diálogo de Abraão com Deus, de Deus com Abraão, olha, se você tem fé, se você me ama, prove que você me ama. Então você vai sacrificar o seu filho. O Abraão resolve, diz, claro que eu vou fazer isso, Deus que está pedindo. Bom, não é uma leitura simplesmente voltada para a obediência religiosa,
Então, claro que o Abraão não ia questionar Deus, mas o Caim presencia isso, não é? E faz os questionamentos sobre por que Deus faz esse tipo de coisa. Uma vez que Deus é Deus, ele não precisa de prova, ele sabe das coisas. Então, por que ele precisa provar? Ou será que Deus faz isso para que o homem possa sentir se ele de fato ama a Deus? E que Deus é esse, onde esse tipo de Deus que tem regras e tem normas, e que se fugir daquilo que ele não admite, então ele pode condenar, ele pode ter uma ira, inclusive, né? Então, o Caim, ele vivencia essa situação e acha estranho. E tem um ponto interessante também, que sempre que o Caim questiona Deus, Deus fica muito bravo, fica irado. Ele não gosta de questionamento. Quer dizer, se você se voltar para uma sociedade totalitária, autoritária, regimes autoritários, como ditaduras militares, os regimes como o fascismo, o nazismo, você vai ver que é um mundo que prega Deus, pátria e família, mas que você não pode questionar nada, é somente obedecer, se resignar. É mais ou menos nessa lógica aí do desassossego que o Caim, essa obra do Saramago, nos proporciona. É o questionamento. Por que eu não posso questionar? E por que Deus fica irado? Porque eu questiono. Então, uma questão também importante aí, da reflexão, como falei há pouco, é do romance que o Caim tem com uma personagem aí, que tem vários amantes, a Lilith. Esse personagem não está na Bíblia, mas o Saramago tem a licença poética de colocar esse personagem para trazer também elementos importantes no que diz respeito à reflexão sobre a moralidade. Olha, a mulher, ela tinha um marido, tinha vários amantes, ela não se preocupava em dizer o que ela sentia, que sentia paixão por Caim. Então, o Saramago lança essa personagem aí, e que nos traz discussões sobre a moralidade, sobre o papel da mulher na sociedade. Isso é um ponto também que merece, assim, a atenção do leitor. A Lilith, ela tem vários homens, ela tem vários amantes, ela se apaixona pelo Caim, ela diz ao marido, inclusive, que se apaixona pelo Caim, o marido quer matar o Caim. Então aí você vê a questão da ira, a questão da ideia de propriedade, coisas que você pode pensar sobre o papel da mulher designado pelos homens na sociedade, porque numa sociedade patriarcal, baseada no princípio masculino, no princípio machista, claro que não se aceita que a mulher tenha esse tipo de comportamento, e muito menos uma mulher casada. Então, é uma reflexão que o Saramago nos possibilita com esse personagem, esse romance tórrido entre o Caim e a Lilith. Então, achei também interessante essa questão. Outro ponto, né, que já destaquei um pouco, é sobre os questionamentos que o Caim faz de Deus, faz a Deus. Inclusive, termina a obra os dois brigando, questionamento o tempo todo. O Caim, ele é condenado a viver eternamente aí, e ele também vai viver eternamente enchendo o saco, questionando. De modo que essa leitura, quando eu fiz a leitura assim do Caim, eu achei, até me emocionei também com ela, ri bastante, né, porque é uma leitura assim gostosa de você fazer, porque você tem, olha, ele traz um lado lúdico, um lado criativo. Olha só, ele pega o personagem Caim, ele tira daquele círculo extremamente religioso, e ele traz para a vida humana. Então ele coloca ele numa situação, o personagem Caim numa situação que qualquer ser humano poderia também estar, e traz a partir dos momentos que ele vive, né, em diversas situações, como no dilúvio, como o caso do Abraão, como a destruição de Sodoma e Gomorra. Inclusive Sodoma e Gomorra, olha só, ele questiona Deus por que é que Deus vai destruir a cidade toda, inclusive pessoas inocentes que não tem nada a ver com a história, como crianças. Por que que Deus vai fazer isso? Que tipo de Deus é esse? E claro, Deus não gosta disso. O que é isso? Você está me questionando? Eu sou Deus. Né? Como é que você está me questionando?
Então Deus fica irado com essa história de você estar se questionando. Então Caim, mesmo tendo sido um assassino, olha só, você tem aquele lado dúbio, maniqueísta, aquele lado do ser humano, do bem e do mal, mostrando que o Caim, por exemplo, como qualquer ser humano, é capaz de matar também, e também tem a sua bondade. O Caim questiona como é que Deus, por exemplo, você tem a história da família de Ló, né, que eles são avisados para sair da cidade, e ninguém pode olhar para trás. Então, se olhar para trás, vão morrer. Então, a mulher do Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, e Deus resolve destruir a cidade, porque ele não encontrou mais ninguém que só se tivesse tantos homens, tantas pessoas que seguissem, obedecessem às suas regras, então seriam salvos. Então, ele vai diminuindo a quantidade. Aí, se tivesse 100, se tivesse 10 pessoas, então, não, ele não encontra pessoas que tenha capacidade de seguir os ensinamentos sagrados, né, de seguir a Deus. Então o próprio Deus, ele vai destruir a cidade, inclusive crianças que não tem nada a ver com a história, não entendem nada, e olha, vão ser destruídas. Então elas vão pagar pelo que os adultos fizeram, né? Essa é a história muito importante. Você tem a dicotomia no Caim. À medida que ele foi um assassino, e também o Saramago nos coloca o seguinte, ele foi um assassino, mas ele tem sua explicação, ele tem seus questionamentos. Ele matou o irmão, mas ele tem os questionamentos. E à medida também que ele mata o irmão, ele também vai revelar um lado de bondade, principalmente quando ele se preocupa com os inocentes. Então é aquela questão, nem todo mundo é só bom, como também não é só mal. Todos têm o seu lado do bom e do mal. Então é essa leitura importante que o Caim nos proporciona. Então eu achei muito boa essa leitura, porque primeira vez assim, além de ter lido o Evangelho segundo Jesus Cristo, que gostei bastante, essa leitura do Caim, quando ele pega um personagem do Antigo Testamento, esse personagem inclusive clássico aí da criação da humanidade, né, os filhos de Adão e Eva. Então toda aquela leitura que você precisa simplesmente como religioso seguir aquilo ali, não questionar. Agora o José Saramago faz o seguinte, olha, ele tirou daquele espaço ali da Gênesis, né, do paraíso, da Bíblia Sagrada, e pega esse Caim, digamos, continua sendo filho de Adão e Eva, mas ele vai vivenciar diversas situações e ele vai nos trazer elementos importantes para refletir sobre o ser humano, sobre as contradições do ser humano e sobre a religiosidade, sobre as instituições religiosas, sobre a interpretação, o olhar que você pode ter sobre uma história. E isso é o lado mais importante. Portanto, gostei bastante. Se você ainda não leu essa obra do José Saramago, Caim, recomendo que faça as suas leituras, se desprenda de qualquer ideologia, de qualquer crença, faça a leitura como um ser humano qualquer e depois você faz os seus questionamentos. Então, muito importante. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Também se inscreva se não fez isso ainda. Ao se inscrever, você ativa o sininho para receber as nossas novidades sempre. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, de ciência política, de cinema e literatura, como fizemos agora, e de atualidades. Todos os dias nós temos também vídeos de atualidades da política, principalmente, as principais notícias do dia, comentários sobre as principais notícias do dia. E também comente, que é muito importante que você faça os seus comentários. Se você não gostou, também diga porque não gostou, não tem problema. E divulgue o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais!